quinto ano, tudo bom? Vamos para o capítulo 8 de História, O Nascimento da América. Estão lá na página 232 até a 239. Antes da gente ir para o livro, eu vou fazer uma revisão, vou relembrar vocês sobre o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, logo após a chegada de Cristóvão Colombo à América, lá no ano de 1492, a corte espanhola começou a se preocupar em proteger legalmente as suas terras depois das descobertas da América. Então, vamos pensar a América aqui como continente, tá? Então, por isso que é o nascimento, entre aspas, da América. Assim como Portugal, Espanha era também uma potência militar na época. Então, para evitar esses conflitos, eles resolveram abrir uma negociação. Elas estabeleceram um novo tratado, ou seja, um novo documento. E este deveria contemplar o quê? O interesse das duas partes, tanto de Portugal quanto de Espanha, os dois reinos na época. Então ele ganhou esse nome, Tratado de Tordesilhas, porque ele foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas. De acordo com esse tratado, definiu uma linha imaginária. Então, essa linha imaginária era de 370 léguas do Cabo Verde, que seria referência para dividir as terras. O território oeste ficaria para a Espanha e o território ao lado leste pertencia a quem? A Portugal. Tá? Agora vamos lá voltar para o nosso livro. Agora sim a gente vai para o livro, Então ele traz uma imagem belíssima aqui. E eu vou chamar a atenção de vocês por que a palavra nascimento está entre aspas, tá? Então vamos refletir um pouco sobre essa fotografia e ver o título. Qual é o título? Nascimento da Europa. Então eu quero que vocês percebam que a fotografia ocorreu com a chegada dos portugueses. Por essa razão, com a chegada dos portugueses, o título está entre aspas. Apesar de o texto demonstrar que houve o nascimento de uma nação a partir daquele momento, ele não descarta a existência de lugar já ter habitado por povos indígenas. Então, essa palavra nascimento ou descoberta, a gente não se usa mais, Hoje em dia você vai encontrar as grandes navegações e não mais descoberta do Brasil. Nós estamos sabendo que não foi descoberto, Descoberto é quando não tem nada e você acaba com as suas próprias mãos descobrindo, tá? Aqui, essa imagem é a Costa Descobrimento, lá na Bahia, foi tirada em 2017. O litoral abriga remanescentes mais preservadas da Mata Atlântica do Nordeste do Brasil. Então, vamos lá. Conhecer um pouquinho o que o livro vai trazer pra gente, tá? Então, aqui a divisão da terra. Havia explicado para vocês, a questão do Tratado de Tordesilhas. Então, foi na Costa do Descobrimento, localizado no atual estado da Bahia, que os primeiros portugueses chegaram oficialmente. Oficialmente, percebe essa palavra, ela está aí grifada e ela está em negrito. Nós vamos entender o porquê. Então, elas chegaram oficialmente ao território que viria a se tornar o Brasil. De acordo com a carta enviada ao rei de Portugal pela esquadra de Pedro Álvares Cabral, o desembarque dos portugueses no Brasil ocorreu no dia 22 de abril de 1500. O rei Dom Manuel contratou Cabral para realizar as viagens às Índias, e fazer o reconhecimento das terras pertencentes aos portugueses, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Lembra lá da divisão, da linha imaginária? Então, o Tratado de Tordesilhas foi assinado entre Portugal e Espanha em 1494 e dividiu entre os dois reinos as terras alcançadas por quem? Cristóvão Colombo, em 1492, no território que viria a se tornar a América. O tratado delimitou uma linha imaginária que passava a 370 léguas do Cabo Verde. O território a oeste, a linha ficava a Espanha e a leste, Portugal. Aqui a gente tem, olha a linha imaginária aqui, tá? E a parte do Tratado de Tordesilhas.
Então, aqui tem a legendinha de todo o caminho percorrido por Cristóvão Colombo até realmente desembarcar aqui no porto, que hoje é Porto Seguro, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Você notou que as palavras oficialmente e alcançadas estão destacadas no texto? Assinale verdadeiro ou falso e discuta as respostas com os professores, comigo e com os colegas. Colombo, ele alcançou as terras que viriam a se tornar América? Ele realmente alcançou? Sim. Colombo descobriu as terras que viriam a se tornar América? Colombo descobriu as terras que viriam a se tornar? Não. Cabral foi o primeiro europeu a desembarcar no que viria a se tornar o Brasil? Não. Cabral foi o primeiro europeu a desembarcar oficialmente no que viria a se tornar Brasil? Sim, então essa palavrinha aí, oficial, tem a questão do contexto, né, da história, da chegada dos europeus à América. Então, primeiro verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Aqui diz, na sua opinião, já havia pessoas vivendo nas terras onde a esquadra de Cabral desembarcou em 1500? Pelos seus conhecimentos, né, prévios, vocês já tiveram essas aulas no 4º ano. Vocês acham que já viviam pessoas aqui? Sim, né, gente? Os povos indígenas. Então, mais uma vez, aqui o uso da descoberta da América ou do Brasil indica que essa forma de utilização ignora, né, os povos indígenas, os povos originários do continente, tá? Atualmente, o reconhecimento de que os povos indígenas já habitavam em nossas terras não convém dizer que o Brasil foi descoberto, mas achado, ou seja, ou conquistado, ou até mesmo invadido, tá? Então, observe o mapa da página anterior e responda: a expedição de Cabral desembarcou nos domínios portugueses ou espanhóis? Então, se a gente pensar na linha do Tratado de Tordesilhas, Cabral desembarcou aonde? Em qual domínio? Então, se a gente pensar onde que ele parou, foi na parte do litoral. Então, se na parte do litoral estava sob o domínio de Portugal, tá? Vocês vão responder isso aí na sua página 235, tá? Em 3 de agosto de 1492, com uma nau e 2 caravelas, partiu de Paúlos de la Fronteira, passou pelas Ilhas Canárias, território de domínio espanhol. Empurrado pelos ventos que alisam o mar, os alísios, sua frota navegou por pouco mais de um mês. Quando sua tripulação, temendo precipitar-se no abismo do fim do mundo, começou a amotinar. Cristóvão Colombo, por sorte, avistou a terra firme. Era 12 de outubro de 1492. Chegou ao que chamou de Índias Ocidentais, Ilhéus das Bahamas, a que deu o nome de São Salvador. Continuando a navegar, costou em Cuba e chegou ao Haiti, o que deu o nome de Hispaniola. Supondo ter chegado à Índia, deixou uma pequena colônia e regressou à Europa. Havia acabado de descobrir um novo continente, que seria mais tarde chamado de América. Então, voltando aqui, depois da explicação lá no vídeo, houve um equívoco, né? E qual foi esse equívoco? Então, é importante lembrar que Cristóvão Colombo, ele buscava um caminho para as Índias. Ele estava viajando em direção oeste, pois a rota do comércio pelo leste havia sido impedida. A viagem às Índias, então ele estava atravessando o Atlântico, foi recusada pelos governos italianos. Então a gente pode lembrar aqui, a gente ouve a explicação do vídeo, né? Então é importante lembrar que Cristóvão Colombo, ele buscava um novo caminho para as Índias. E ele estava o quê? Viajando pela direção oeste, tá? Aqui ele tinha o objetivo principal, como foi falado lá, quando eu falei de Tratado de Tordesilhas, o objetivo de Colombo, ele era encontrar riquezas como ouro e prata para o quê? O reino espanhol, tá? Então, acreditando que a Terra fosse esférica para chegar ao Oriente, Cristóvão Colombo partiu do Porto de Paúlos,
e foi lá no sul da Espanha e navegou até a direção do ocidente. Aqui diz, né, que cerca de 40 dias depois, ao desembarcar em terra firme, Colombo acreditava que ter chegado às Índias, por isso chamou de índios os nativos que encontrou nessa terra. Hoje sabemos que Colombo desembarcou em uma ilha do Mar Caribe, chamada Guanani, pelos povos nativos da região da América. Então, com a minha ajuda, localize no mapa mundi o nome da atual Ilha de Guanani, que o Colombo desembarcou, e escreva nas linhas abaixo. Aqui eu trouxe para vocês o Google Here, acho que é assim que se lê. Eu sei que a ilha de Guanani, ela fica hoje, é um conjunto de ilhas chamada Ilhas das Bahamas. E nós vamos olhar aqui com essa nossa belíssima imagem aqui. Então, aqui está a ilha de Bahamas, hoje aqui também é conhecida como San Salvador, tá? Então, se a gente pensar o quanto que demorou, né, em oceano para se desembarcar, chegando aqui em terra firme. Bastante tempo, né? Se ele saiu aqui no sul da Espanha, tá? Então, o que vocês vão colocar lá? Que a ilha de Guanani, pelos nativos da época de Colombo, hoje é o atual conjunto de ilhas das Bahamas, tá? Então, vamos colocar aqui ilhas das Bahamas, tá? E qual foi o equívoco de Colombo? O que vocês acham? O que vocês acham? Qual foi esse equívoco? Qual foi o engano que ele causou aqui? Então é simples, né? Então, em vez de desembarcar nas Índias, que é onde que ele queria ir, ele pretendia ir para as Índias. Então, ele acabou chegando o quê? À América. Então, a gente vai escrever aqui. Em vez de desembarcar nas Índias, como ele queria, né? Colombo chegou à América. Esse foi o equívoco dele, tá? E os povos originários do Brasil? Vamos conhecer, tá? Os povos originários do Brasil, ao desembarcarem no litoral brasileiro, os portugueses encontraram o povo Tupinambá. Além de ser um povo muito numeroso, em 1500 e ocupar praticamente todo o litoral do território brasileiro, os tupinambás falavam tupi, a língua tupi, tá? Por isso, por muito tempo, os portugueses pensavam que todos os povos indígenas falavam tupi. Sabe-se que hoje o tupi não era e não é a única língua falada pelos povos originários. No Brasil, hoje são faladas quase 180 línguas indígenas, que podem ser divididas em dois grandes grupos, o Tupi, o I e o G, segundo o mapa, tá? Tupi-Guarani, o G, Caribe, o Tucano e outros grupos, tá? Então, aqui as línguas faladas nas diversas partes do Brasil, tá? Então, quando os portugueses embarcaram no Brasil, acredita-se que existiam quase de 1.500 línguas diferentes, faladas por cerca de 4 milhões de indígenas. Porém, no tempo, a cultura dos povos nativos foi perdendo espaço para os hábitos europeus. E, pouco a pouco, a língua portuguesa foi introduzida no Brasil, tá? Então, nós temos um escritor indígena muito conhecido, tá? Que é o Daniel Munduruku. E ele escreveu alguns livros, tá? Somente em coisa de índio, sobre a cultura, né? O que eles, e hoje em dia, são
a minoria, né? Então, o Munduruku, ele escreveu cerca de 40 livros sobre o seu povo, tá? E em Coisas de Índio, ele escreveu que a palavra índio é carregada de bastante preconceito. Por isso, é bom que a gente saiba que tratar alguém de índio pode parecer uma ofensa grave nos nossos dias. Por que não tratar quem pertence a uma etnia diferente no nosso nome, de seu povo? Por exemplo, eu sou Munduruku, não sou só índio. Daniel Munduruku, Coisas de Índio. O que ele quer dizer, ele é índio? Não. Ele tem uma etnia diferente, ele se chama Daniel, né? Então, como eu me chamo Luciana, como você se chama, tá bom? Então, aqui vocês vão fazer essa pesquisa sobre a diferença entre os termos índio e indígena, tá? Isso no caderno. E qual é a língua mais falada no Brasil hoje? Você sabe dizer o porquê? Então, você vai escrever aqui. São 3 questões que vocês vão colocar para mim. Vocês podem colocar as 3 perguntas logo no caderno ou somente as 6, tá? Qual é o tamanho da população indígena no Brasil hoje? Então, acesse o site dos povos indígenas no Brasil, que é o PIB, e encontre a resposta. Então, pesquisa também aqui, tá? E na próxima página, a gente tem um texto de Oswald de Andrade, que ele foi um grande escritor e dramaturgo brasileiro. Uma das principais características da sua obra é o senso de humor. Então, aqui eu tenho um poema que tem como título Erro de Português, e foi escrito por ele no ano de 1925. Acompanhe a leitura. Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Aqui a gente vai fazer a nossa interpretação desse poema. Na sua opinião, do que Oswald de Andrade está falando no poema? Ele é uma narrativa breve, né? Então ele está falando o quê? A chegada dos portugueses no território que hoje nós chamamos de Brasil e a sua relação com os povos indígenas, tá? No 2, na sua opinião, por que o autor deu o nome de Erro de Português ao poema? Será que isso foi ao desvio supostamente acidental da rota, onde eles queriam ir para Índias e acabou encontrando o Brasil? Será isso? Ou foi quando o português chegou? Então, isso aqui nós também vamos discutir na nossa próxima aula virtual. Bom, beijos, até a nossa próxima aula.